Olá, você acompanha agora as principais notícias internacionais da última semana. E a gente começa com a notícia que vem lá da França sobre o primeiro trem movido a hidrogênio do mundo que realizou um passeio de demonstração. Sem qualquer emissão poluente, tão silencioso quanto um trem elétrico, este libera apenas vapor e água. O modelo é o primeiro movido a hidrogênio do mundo e já foi testado com sucesso na Holanda, Áustria, Suécia e Alemanha. Os alemães já encomendaram 41 trens. É uma solução para o futuro por uma boa razão. Hoje, 45% da nossa malha ferroviária não está eletrificada. Isso significa que temos como solução, ou eletrificamos e sabemos o custo envolvido, ou introduzimos trens regionais elétricos a bateria, ou caminhamos para a hibridização entre baterias e hidrogênio ou para o hidrogênio. Então, o hidrogênio obviamente tem um futuro na França nessas linhas não eletrificadas e mais amplamente um mercado europeu para conquistar um mercado mundial. O ministro ainda destacou a criação de empregos qualificados para o setor ferroviário, planejando centenas de trens movidos a hidrogênio pela França. Djebarri adiantou que já foram assinados acordos para testes de 14 trens movidos a hidrogênio em 2023 e 2024 e o início da operação está previsto para 2025. O cinema latino-americano chegou ao Festival de Veneza com uma forte denúncia contra o opaco mundo das chamadas empresas maquiladoras do México. O venezuelano Lorenzo Vigas apresentou o filme La Caja, em uma tradução livre, A Caixa. O filme, que se passa no norte do México, mostra a vida nas maquiladoras, empresas na região de fronteira com os Estados Unidos, conhecidas pela intensa exploração de mão de obra barata. O filme aborda temas como identidade, violência contra as mulheres e a exploração do trabalho no país. A história é sobre um jovem de 13 anos que viaja pelo México para recuperar a caixa com os restos mortais de seu pai, encontrados em uma vala comum. O protagonista é interpretado por Atzin Navarrete, que não é ator profissional e foi escolhido entre milhares de estudantes na cidade do México. O cineasta filmou entre 2019 e 2020 em pelo menos 10 localidades no estado de Chihuahua e afirma que foi um dos primeiros a ter conseguido gravar dentro de uma dessas fábricas. Lorenzo Vigas disse também que precisou obter autorização de cartéis de droga para poder filmar. Um bilionário americano de criptomoedas celebrou a decisão de El Salvador em legalizar o uso do Bitcoin com drones. A medida visa dinamizar a economia do país, dolarizada há 20 anos. Ao todo, 150 equipamentos formaram um símbolo do Bitcoin nos ares. O objetivo de tornar a criptomoeda legal é dinamizar a economia do país, dolarizada há 20 anos. A medida foi implementada pelo presidente Nayib Bukele, mas sofre forte resistência da população e gera dúvida em especialistas. Buenas tardes. It's like digital gold. This is where you put money away. É como ouro digital, é onde se guarda dinheiro para dias turbulentos, para sua conta poupança, e até agora todos que participaram ao longo do tempo se saíram muito bem e acho que vai continuar a ser assim. A administração concedeu aos salvadorenhos um valor equivalente a $30 em bitcoins para que comecem a operar. Quando foi criada em 2009, a criptomoeda valia centavos de dólar. Atualmente, seu preço está em torno de $50 mil. A comemoração do aniversário de fundação da capital da Coreia do Norte foi diferente. Durante o desfile, foi escolhido exibir tratores e caminhões de bombeiros e não os habituais tanques. Olha só. O regime mantém os programas de armas nucleares e mísseis balísticos, pelos quais enfrenta sanções internacionais e geralmente usa os desfiles para exibir seus projetos mais recentes. Em um desfile em janeiro, celebrado uma noite antes da posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, os militares norte-coreanos exibiram mísseis balísticos para submarinos.
Na ocasião, a agência estatal de notícias KCNA descreveu um dos mísseis como a arma mais poderosa do mundo. De acordo com a agência, o evento de forças paramilitares e de segurança pública incluiu destacamentos do Ministério das Ferrovias e do Complexo de Fertilizantes Hongman, estudantes com fuzis, funcionários com máscaras de gás e trajes de proteção cor laranja e unidades paramilitares mecanizadas desfilaram na capital. O público compareceu ao evento sem máscaras contra a Covid-19. As maiores armas exibidas eram pequenas peças de artilharia puxadas por tratores. E a NASA confirmou que o robô enviado a Marte conseguiu coletar um pedaço de rocha para ser analisada futuramente por cientistas na Terra. O núcleo de rocha, ligeiramente mais grosso que um lápis, foi obtido em uma segunda tentativa e a próxima etapa vai ser selar o tubo de ensaio e armazená-lo. A primeira investida fracassou porque o fragmento estava muito quebradiço para suportar a broca do robô. De acordo com a Agência Espacial Americana, o alvo foi a rocha apelidada de Rochette, considerada viável e cientificamente valiosa pelos pesquisadores. A NASA planeja uma missão para trazer cerca de 30 amostras para a Terra na década de 2030. Os cientistas pretendem conduzir análises mais detalhadas para confirmar se houve vida microbiana em Marte. Pelo menos 14 pessoas morreram em um incêndio em um hospital da Macedônia do Norte. A ala que foi afetada pelo fogo foi a de Covid-19. A informação foi divulgada pelas autoridades do país dos Balcãs. O incêndio começou após uma explosão em uma nova ala para pacientes de Covid-19 no hospital de Tetovo, região noroeste do país. As chamas destruíram parte das estruturas modulares construídas recentemente. O governo não divulgou o número de pessoas que estavam em tratamento, mas a unidade tem capacidade para 35 pacientes. O país, de 2 milhões de habitantes e com serviços de saúde precários, registrou recentemente um aumento do número de infectados pelo novo coronavírus devido à variante Delta, com a média de 30 mortes por dia. Os hospitais estão à beira do colapso em algumas cidades, principalmente nas que registram baixas taxas de vacinação. A tragédia ocorre no momento em que a ex-república iugoslava celebrava o aniversário de 30 anos de independência com um desfile militar e um concerto da Filarmônica Nacional. Olha só que boa notícia! A farmacêutica Novavax já começou a testar a vacina combinada contra a gripe e a Covid-19, que envolve mais de 600 adultos com idades entre 50 e 70 anos. O teste em estágio inicial da vacina combinada contra a gripe e a Covid-19 deve ser feito em 640 adultos saudáveis que já foram infectados com o coronavírus ou que tiveram tomado a vacina contra a Covid há mais de 8 semanas. Os participantes vão receber uma combinação do imunizante anti-Covid da Novavax e da vacina contra a influenza. Em estudos pré-clínicos, a vacina combinada gerou respostas robustas para a influenza A e B e protegeu contra o coronavírus. A estimativa é que essa mistura possa aumentar a eficiência na aplicação no sistema de saúde e alcançar altos níveis de proteção contra a Covid e influenza com um único regime de dose. A farmacêutica Novavax espera obter os resultados do teste no primeiro semestre de 2022. Em junho, um estudo de fase 3, publicado na The New England Journal of Medicine, mostrou que a vacina contra a Covid da Novavax tem eficácia de 89,7% contra a infecção. O imunizante é administrado em 2 doses, com um intervalo de 21 dias. Participaram do estudo 14 mil voluntários com idades entre 18 e 84 anos, de 33 locais do Reino Unido. Entre esses voluntários, 44,6% apresentavam alguma comorbidade e nenhuma morte ou hospitalização foi registrada entre os que receberam a vacina. Como condição para que as escolas fossem reabertas, o governo de Cuba iniciou uma campanha de vacinação contra o coronavírus em crianças e adolescentes de 2 a 18 anos. Cuba começou a vacinar crianças e jovens de 2 a 18 anos contra o coronavírus. Esta campanha, que inclui os imunizantes cubanos Abdala e Soberana 2, vai abranger inicialmente adolescentes a partir de 12 anos, antes de se estender aos menores até 11 a partir de 15 de setembro.
Eu sempre quis me vacinar, estava esperando que me mandassem vir e foi. Foi uma experiência satisfatória, na verdade, sentir que estamos vacinados, podemos voltar a ter uma vida social e os relacionamentos que perdemos há quase 2 anos. Outros países, como China e Venezuela, anunciaram a intenção de imunizar crianças, mas Cuba, que enfrenta um surto de casos que ameaça o sistema de saúde, é o primeiro a colocar em prática. Este processo ha sido um processo muito rigoroso. Tem sido um processo muito rigoroso. Todas as informações apresentadas nos testes clínicos que têm sido feitos nas crianças foram avaliadas e os resultados têm sido muito favoráveis, mostrando que a vacina na população pediátrica também tem um perfil de segurança adequado e imunogenicidade adequada. Perfil adequado de segurança e uma imunogenicidade adequada. As escolas do país estão fechadas desde março de 2020. O governo decidiu que as escolas só vão reabrir de forma progressiva quando todas as crianças do país estiverem vacinadas. A tomada do poder no Afeganistão pelo Talibã tem influenciado até na prática de esportes pelas mulheres. Segundo o jornal britânico The Guardian, o grupo extremista proibiu que mulheres praticassem esportes no país. A informação foi dada pelo vice-diretor da Comissão Cultural do Talibã. O comissário falou sobre a prática do cricket, esporte muito popular no país, e mostrou que a mesma linha de pensamento será levada em consideração para outras modalidades. A justificativa do grupo extremista para tirar os direitos das mulheres na prática do esporte é que elas estarão em uma situação na qual seus rostos e corpos não estarão cobertos, e o Islã não permite que as mulheres sejam vistas dessa forma. Tais declarações reafirmam a posição de radicalismo do grupo e de exclusão dos direitos fundamentais das mulheres. A Federação Afegã de Cricket afirmou que não foi comunicada oficialmente da posição do Talibã, mas o programa de formação para meninas já foi suspenso. Há relatos de atletas escondidas na expectativa de fuga do país, temerosas pela repressão. E a Organização das Nações Unidas tem se preocupado com a redução dos direitos das mulheres no Afeganistão. A representante adjunta da ONU Mulheres no Afeganistão, Alison Davidian, disse que está recebendo diariamente informações sobre retrocessos com relação aos direitos das mulheres no país. Já os talibãs afirmam que os direitos das mulheres serão respeitados no âmbito do Islã. Alison disse que é proibido as mulheres sair de casa sem um homem de confiança da família. Em algumas províncias, elas deixaram de trabalhar. O novo governo do Afeganistão, de linha dura, apesar das promessas de que seria representativo, enfrenta a partir desta quarta-feira o desafio de convencer o mundo sobre suas boas intenções, em meio a protestos organizados nas grandes cidades do país. Houve várias manifestações contra o regime talibã após a morte, na terça-feira, de 2 pessoas durante uma manifestação em Herat, no oeste do país. Você vai conhecer agora a história de um paramédico que foi salvo quando a Torre Sul do World Trade Center desabou nos atentados de 11 de setembro de 2001. Al-Kim viu a morte de perto em 11 de setembro de 2001. O paramédico chegou de carro às 9h05 da manhã às Torres Gêmeas, no sul de Manhattan, após a colisão de 2 Boeing sequestrados. Ele foi designado para retirar os feridos do saguão do Hotel Marriott, localizado entre as 2 torres. Mas, às 9h59, a Torre Sul desabou e, instintivamente, Al-Kim se jogou sobre um caminhão estacionado. Ouvimos o que até hoje, 20 anos depois, descrevo como se fosse uma estação de metrô e o trem passasse pela estação provocando um ruído mais alto. Repito, ninguém, pelo menos eu, nunca teria imaginado que aquele som era de um prédio caindo. A onda de calor queimou o interior de seu nariz, o trato respiratório superior e parte de sua sobrancelha esquerda. Seus olhos estavam feridos e todo o seu corpo coberto por uma espessa camada de cinzas. Não conseguia respirar porque o ar estava muito pesado. Era difícil respirar. Lembro de usar a camisa para tapar a boca. Estava sob um veículo estacionado embaixo de uma passarela. Logo, Al-Kim ouviu as vozes de 2 colegas no escuro que tinham resgatado um bombeiro ferido. O paramédico conta que a memória dele, a partir daquele momento, ficou comprometida e vaga.
Entre ir e voltar para o Marco Zero e os funerais, ele não teve tempo para avaliar a dimensão da tragédia. Nos 2 anos seguintes, Alkin viveu em um estado constante de ansiedade e com medo de um novo ataque. I'm embarrassed to say this, but, for about 2 years. Tenho vergonha de dizer isso, mas eu dirigi por cerca de 2 anos com água, comida e máscaras de gás suficientes em minha caminhonete para durar pelo menos 1 ou 2 semanas. Eu me mantinha em alerta. To last, I don't know, a week or 2, I guess. I was just ready. A tragédia ajudou Kim a perceber como a vida é preciosa e frágil. Algumas coisas que são pesadas ou difíceis na nossa carreira, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, são relevantes. Mas quando se pensa em coisas maiores, lembro desses momentos e coloco tudo em perspectiva. I keep it close to me, those moments. Nesse sentido, a tragédia mantém o peso para mim, só que funciona de forma positiva. Alkin diz que a pandemia reafirmou o sentimento de que tudo é fugaz. Ao visitar a esplanada do Museu e Memorial do 11 de setembro pela primeira vez, o paramédico se sente grato por estar vivo. E para encerrar essa edição, vamos falar do nascimento de 2 pandas lá em Madrid, na Espanha. O zoológico está em festa com a chegada dos gêmeos. Um momento mágico ocorreu na capital espanhola. Pandas gêmeos nasceram no zoológico de Madrid. Os 2 filhotes elevam o número de animais da espécie no estabelecimento para 5. O último panda a vir ao mundo no zoológico da cidade europeia tinha sido em 2016. Os animais da espécie espalhados pelo mundo fazem parte da chamada diplomacia panda da China. Pequim oferece os pandas a outras nações como um gesto de aproximação, mas por tempo determinado. O Zoo Aquarium de Madrid faz parte do grupo de preservação internacional da espécie. A notícia do nascimento de pandas é sempre muito comemorada, já que os animais normalmente têm dificuldade de se reproduzir, principalmente em cativeiro. Essa edição fica por aqui. Você pode acompanhar mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau!